Vamos ler Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 2. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque é o Senhor quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Amém? Até aqui, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença. Pai, coloca esta mensagem, a Tua palavra foi lida. Senhor, e que esta palavra, esta mensagem desta noite, fale aos nossos corações. Gere mudança, gere arrependimento, regeneração, transformação. Traga o teu povo para perto de ti, que o teu povo entenda a tua palavra, que o teu povo entenda o teu chamado. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu amarro todos os espíritos malignos. Senhor, eu amarro todos os demônios, demônios enganadores, demônios roubadores da palavra, espíritos malignos que roubam a palavra para não ser entendida. Em nome de Jesus, Pai, reina sobre esse lugar, reina sobre essa vida, que a tua palavra vá de encontro a cada coração. Senhor, que haja mudança significativa, mudança radical na vida deste povo que está reunido nesse lugar, nesta noite, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Sentem aplaudindo a Jesus. Amém? Eu quero dar um tema para a mensagem desta noite. Evangélicos em crise. Este é o tema da mensagem. Evangélicos em crise. Nunca antes na história da igreja cristã brasileira, a igreja enfrentou um período tão crítico como este que nós estamos vivendo agora. Há uma crise moral e espiritual sem precedentes na igreja brasileira. Em todas as esferas da igreja, em todas as igrejas locais, em todos os lugares, há uma crise moral, uma crise ética, uma crise espiritual. São poucos os que se salvam. E o contexto de Isaías, conforme nós lemos aqui, Isaías capítulo 1, parte do capítulo 1 de Isaías. O contexto de Isaías se parece muito com o nosso contexto desses dias. Vamos analisar, vamos fazer uma análise do contexto do povo de Israel, do povo de Judá e do povo de Jerusalém nos dias do profeta Isaías. O povo vivia em uma religião hipócrita. Uma religião que preservava uma liturgia fria, vazia, uma liturgia morta, que não correspondia à integridade devida e não correspondia à santidade de Deus. A nação estava vivendo um caos, uma crise moral, uma crise espiritual sem precedentes. Essa situação é descrita
nos versos, a partir do versículo 1 ao versículo 17, do capítulo 1 do livro de Isaías, ele descreve a situação do povo de Israel. E ele é bem claro, no versículo 6, ele é bem claro a respeito da situação da nação. Ele diz: toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Em outras palavras, um corpo podre. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, um corpo podre, um corpo doente. Mas ele não se referia ao corpo físico, e sim à alma do povo, o espírito do povo, a situação espiritual, a situação moral do povo de Israel. Era um povo rebelde, um povo revoltado contra Deus. Não tinham conhecimento de Deus, eles não entendiam a Deus, eles não conheciam, eles não tinham reverência a Deus. Deus para eles era como um objeto qualquer, que eles usavam quando bem eles precisavam. Não adoravam verdadeiramente a Deus, não adoravam o Espírito em verdade. Um povo desviado, um povo que se achegava diante de Deus e apresentava um culto hipócrita. E Deus faz menção ao culto do povo de Israel com o culto de Sodoma e Gomorra. Como era o culto de Sodoma e Gomorra? Era o culto direcionado a Baal Peor, o Deus da promiscuidade. No culto a Baal Peor havia sodomia, havia orgia, sensualidade. E é isso que Deus está falando aqui através do seu profeta. Versículo 10, vamos ler a partir do versículo 10. Ouve a palavra do Senhor, vós, príncipe de Sodoma. Ele chama os líderes do seu povo, ele chama os líderes do seu povo de príncipes de Sodoma. Ouve a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do Senhor nosso Deus. Vós, povo de Gomorra, versículo 11, de que serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Para que vocês trazem sacrifícios? Para que vocês trazem louvor diante de mim? Para que vocês trazem oferta diante de mim? Para que vocês trazem animais? Por que vocês trazem bois? Por que vocês trazem ovelhas? Por que vocês entram nos meus átrios? Quem foi que ordenou vocês entrarem nos meus átrios da forma como vocês estão vivendo? De que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. E aí ele fala uma palavra pesada, uma palavra dura: estou farto. Deus estava farto do povo. Deus não aguentava mais aquela forma de culto. Deus não aguentava mais a hipocrisia do povo, que levantava as mãos, abria a boca e dizia: Senhor, Senhor. Mas como Deus pode ser Senhor se o povo não é servo? Só pode ser Senhor se tiver servo. Mas o povo era rebelde, o povo não obedecia a Deus, o povo não obedecia a palavra de Deus. Eles diziam Senhor, mas não viviam, não tinham vida com Deus. Era uma falsa adoração. E Isaías diz: este povo me louva só de lábios, porque o seu coração está longe de mim. O seu coração está longe de mim. Ele diz: eu estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Foi o Senhor quem instituiu este sacrifício. E lá no livro de Levítico,
diz que quando o povo andava em santidade, esse sacrifício subia como aroma cheiroso, suave, as narinas de Deus. Mas aqui na época de Isaías ele diz que ele não se agrada do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Versículo 12: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Escute aqui, Deus é santo. Não podemos associar o nosso culto a um Deus santo. Nós não podemos associar, emparelhar iniquidade, pecado, profanação a um Deus santo. Deus não aceita. Ele não aceita qualquer manifestação, qualquer culto que é movido pela carne, qualquer culto que é movido pela carnalidade. Deus não aceita qualquer sacrifício. Sacrifício vindo de homens que têm a natureza corrompida pelo pecado. Sacrifícios que vêm de homens depravados, que ainda não foram regenerados, que ainda não nasceram de novo, porque Ele é um Deus santo. Jesus falou para Nicodemos, o homem religioso: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Se você que está aqui nesta noite, se você ainda não foi regenerado, se você ainda não nasceu de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você não pode entrar no reino de Deus. Você não pode ir para o céu. A Bíblia diz que há dois caminhos: o caminho estreito, ou a porta estreita, que nos leva para a perdição. Escute aqui: há pelo menos 1000 caminhos que levam ao inferno, mas nenhum que traz o homem de volta de lá. Há o único caminho que nos leva para o céu, e nós não podemos ir sozinhos nesse caminho. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Deus. Quando Jesus veio habitar nesta terra, Ele recebeu um corpo humano semelhante ao meu, semelhante ao seu, para Ele poder habitar aqui. Quando Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele recebeu um corpo transformado, porque o corpo em que Ele habitava aqui não podia habitar na dimensão celestial. Igualmente a nós, com este nosso corpo, nós não podemos ir para o céu. Nós precisamos ser transformados, nós precisamos nascer de novo. A Bíblia diz que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo que gerou Jesus. Todos nós precisamos ser regenerados, isto é, gerados de novo. Desta vez, gerados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa ser regenerado. Porque o homem carnal, ele não pode agradar a Deus. Nós não podemos associar iniquidade a ajuntamento solene. Deus é um Deus santo. Versículo 14: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Mas, Senhor, nós estamos te cultuando, nós estamos fazendo e celebrando as festas da lua nova, nós estamos celebrando as festas do Senhor. Aí o Senhor diz: eu não recebo esse tipo de culto emparelhado, associado ao pecado, associado à iniquidade. Deus não recebe. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado. Olha o que o Senhor diz: eu estou cansado de as sofrer. Esses ajuntamentos estavam levando um peso a Deus. Deus estava sofrendo com a forma de religião. Deus estava sofrendo com a forma de vida. Deus estava sofrendo com a forma de culto. Semelhantemente aos nossos dias, Deus está sofrendo com a nossa forma de vida.
Deus está sofrendo com a nossa forma de religião. E falar em religião. Deus não está preocupado com religião. Porque Jesus não morreu para nos dar religião. Jesus morreu para nos dar salvação. O que eu estou falando aqui não é de religião, porque religião não salva, igreja não salva. Eu estou falando daquele que é santo, que é poderoso, o único que pode nos salvar, o único que pode nos levar para o céu, o único que pode nos levar para a vida eterna. Pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos, misericórdia, diga misericórdia. O povo está em pecado diante de Deus, e chega na presença de Deus, levanta as mãos. Senhor, eu te amo, eu te adoro. O que é que o Senhor diz? Eu escondo de vós, eu me escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. O povo de Deus pode orar, mas se tiver iniquidade, se tiver pecado, é oração vazia, é oração sem sentido, que não passa do céu. Deus não ouve, Deus não responde. Quando você vai lá para o capítulo 59, lá para o final do livro, ele diz: eis que as mãos do Senhor não estão fechadas, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O meu e o seu pecado nos afastam de Deus. O meu e o seu pecado nos impede de vermos a Deus. O Senhor diz: sede santos como eu sou santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade é perdição na certa. Eu não estou aqui falando para evangélicos, eu estou falando para todo homem e toda mulher, não importa a sua religião. Essa palavra é para evangélico, é para católico, é para espírita, é para budista, é para muçulmano. Todos precisam se consertar diante de Deus, porque religião nenhuma salva. Religião nenhuma salva. Deus está farto do nosso estilo de vida. Deus está farto da nossa vida que estamos levando diante dele, da nossa religião, daquilo que chamamos religião, do nosso culto. Deus não se agrada de nós, da nossa forma de vida, no trabalho, na escola, na faculdade. Olha, o homem ele pode ser inteligente, ele pode ser refinado, ele pode ser fino, ele pode ter conhecimento profundo, mas saiba de uma coisa, que a Bíblia diz que o seu coração é desesperadamente corrupto. O coração do homem é corrupto. Pode ser médico, pode ser juiz, desembargador, advogado, pode ser prostituta, homossexual, pode ser mendigo, pode ser crente, pode ser católico, pode ser homem, mulher, branco, preto. Todos são corruptos diante de Deus e precisam nascer de novo. Precisam entregar as suas vidas para Jesus. Porque aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí o Senhor diz: pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. As vossas mãos estão cheias de sangue. Este texto está ligado a Ezequiel capítulo 3, quando o Senhor fala do atalaia, quando diz que quando o justo ele não prega a palavra, quando o justo ele não adverte o ímpio acerca do seu pecado, se este ímpio morrer, o Senhor diz que ele requererá o sangue das mãos de cada um. O povo estava com as mãos sujas de sangue. Havia muito pecado contra Deus. Aí Deus diz: estou farto. Esta profecia de Isaías cai muito para os nossos dias. Tem tudo a ver com os nossos dias. Parece que ela tem mais a ver conosco do que com o próprio Isaías. Porque esta é a situação do povo de Deus. Esta é a situação do povo que se diz evangélico. E este termo evangélico, eu sou evangélico. Como se evangélico,
hoje, nos dias de hoje, significasse muita coisa. Perdeu completamente o seu sentido, perdeu completamente o seu conteúdo. Este evangelicalismo que nós vivemos está saturado, está obsoleto, entrou em colapso. Deus está farto de tudo isso. Deus está farto do nosso cristianismo. Morto, frio, vazio, hipócrita. Deus quer mudar a nossa situação. Deus quer mudar a nossa vida. Este é o contexto atual da igreja cristã brasileira. O quadro é caótico, alarmante. Há um baixo nível espiritual nesse povo que se diz evangélico. Há um baixo nível espiritual. A igreja de Cristo tem crescido para os lados, mas ela não cresce para cima. Ela não cresce em profundidade. O evangelho pregado muitas vezes nas igrejas é o evangelho superficial, o evangelho aceitável, é o evangelho de conveniência, é o evangelho que não transforma, é o evangelho que gera crentes descomprometidos com a palavra, que gera crentes fracos, que se desviam, que vem para a igreja e volta para o mundo, vem para a igreja, volta para o mundo, vem para a igreja, volta para o mundo. Não se firmam na palavra. As igrejas brasileiras têm números, mas não têm vida. É grande e é fraca ao mesmo tempo. Ela não impacta a sociedade. Pelo contrário, o impacto que ela faz na sociedade, o impacto que ela faz na sociedade é pelo mau testemunho, pelos absurdos que têm acontecido no meio do povo de Deus. É um impacto negativo. Ela cresce, mas ela não amadurece. Ela cresce, é verdade. A igreja brasileira tem crescido em números, mas não amadurece. Sabe por quê? Tem muita adesão. As pessoas estão se aderindo nas igrejas. Mas sabe de uma coisa? No verdadeiro cristianismo não existe adeptos, existe filhos de Deus. Filhos de Deus regenerados, nascidos de novo. E o que está acontecendo é que as pessoas estão se aderindo a movimentos. Muita adesão e pouca conversão verdadeira. Por isso que o número de desviados é grande. Por isso que é alarmante na igreja brasileira. Porque ela tem quantidade, mas ela não tem qualidade. Tem quantidade, mas não tem qualidade. Tem gigantes na fé, sim. Tem líderes, tem pastores no Brasil que são gigantes na fé, mas muitos deles não têm santidade. Esta igreja nem se compara com a igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século, ela não tinha ouro, ela não tinha prata, mas ela tinha a doutrina dos apóstolos, ela tinha o poder do nome de Jesus, ela tinha a unção do Espírito Santo de Deus, ela tinha vida com Deus, ela tinha o levanta-te e anda. A igreja de hoje está correndo atrás de ouro e de prata, mas ela não tem vida com Deus. Falta-lhes vida com Deus. Ela é como a igreja de Sardes, tem nome de que vive, mas está morta. Tem nome de que vive, mas está morta. Parte desse movimento, que é chamado e conhecido como movimento neopentecostal, a partir dos anos 90 para cá, surgiu um novo movimento na igreja cristã brasileira, chamado de neopentecostal. Esse movimento, em certo aspecto, é doentio, é fraco, não transforma, cheio de misticismo, cheio de crentes judaizantes, crentes que estão buscando coisas de Israel, crentes que têm arca no templo das igrejas, crentes que estão vivendo os rudimentos da lei, que estão voltando aos rudimentos da lei. Este movimento neopentecostal é o movimento dos crentes
popstar. Os engenheiros do Havaí cantavam nos anos 80, nos anos 90, diziam que o Papa era pop. Eles estavam enganados. Quem é pop é a igreja evangélica. Quem é pop é a igreja cristã, porque nós estamos vivendo o evangelho do jump, do pula-pula, o evangelho que não transforma, o evangelho das estrelas, o evangelho do popstar. Esse movimento não tem integridade doutrinária, não tem. Estão divorciados das Sagradas Escrituras, estão divorciados da doutrina dos apóstolos. Pastores, pregadores que sonegam a verdadeira palavra de Deus. Pregam aquilo que o povo quer ouvir para satisfazer o ego do povo, mas não pregam aquilo que Deus quer falar para a igreja, aquilo que Deus tem para falar para a igreja, aquilo que a igreja precisa ouvir. Você veio nesse lugar? Você está ouvindo aquilo que você precisa ouvir, aquilo que Deus precisa falar para você, que você precisa se arrepender, caso contrário, você vai para a perdição eterna. Este é o evangelho da cruz. Pregam um evangelho que não transforma. Pregam o evangelho que fala dos direitos do homem na terra, mas não pregam sobre a graça imerecida de Deus. Não pregam sobre arrependimento, regeneração, eleição, santificação, conversão. Não pregam sobre céu, não pregam sobre inferno. Nas igrejas que você vai, dificilmente você ouve essa mensagem que está sendo pregada aqui. Porque o que você tem ouvido nesses últimos dias é o evangelho de triunfalismo. Esta semana Deus vai abrir uma porta para você. Deus vai te abençoar. Deus vai te prosperar. Quantos creem que Deus abençoa? Quantos creem que o Senhor cura? Quantos creem que o Senhor prospera? Nós cremos também. Tudo isso é direito conquistado na cruz do Calvário. Mas saiba que a prioridade é o evangelho do reino. A primeira mensagem de João Batista foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Depois Jesus veio pregando, a primeira mensagem de Jesus foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa é a mensagem da cruz: arrependimento. Então esse movimento neopentecostal tem impedido o grande avivamento que Deus quer trazer nesses dias. Por outro lado, há também, meus irmãos, um grande obstáculo para o avivamento, que é a erudição teológica ortodoxa, pregado por algumas igrejas tradicionais. Uma ortodoxia vazia. Uma ortodoxia sem vida, uma ortodoxia sem o poder do Espírito Santo e sem a piedade. Isso também não transforma o homem. O Evangelho transforma, mas associado ao poder do Espírito Santo de Deus. Essas igrejas pregam relativismo, humanismo, racionalismo, pregam o liberalismo teológico e as suas liturgias são frias, vazias, sem vida. Muitos dos seus adeptos são arrogantes, são soberbos, cuja vida não depende de Deus. Suas vidas não dependem de Deus, estão vivendo longe de Deus. Pregam o evangelho intelectual, para mentes intelectuais, centrada no homem. É chamada igreja emergente. Esse movimento que tem emergido e que tem surgido nesses dias, e que alguns estudiosos já estão chamando da Laodiceia do século 21, porque não transforma. Esse movimento bebe de uma filosofia que ensina a influência anticristã e ateísmo ensinado nas universidades. É isto que tem acontecido nesses movimentos. Tudo que eles sabem é criticar a igreja do Senhor e a fé das pessoas. São chamados desigrejados. Aqueles que dizem: eu não preciso ir ao templo para servir a Deus. Eu posso servir
ao Senhor em casa, estão completamente enganados. Para eles soa como se fosse intelectual, imaturidade, bater na noiva de Cristo, falar mal dos pastores, falar mal da liderança, falar mal da igreja. Para eles, para alguns deles soa como se fossem intelectuais. Pregam que a igreja tem que se adequar às tendências do século presente. Mas eles esquecem de que Paulo falou em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se a igreja continuar assim, se não se arrepender, se não depender de Deus, se o povo não se converter de verdade, se não se voltar para Deus, a igreja desta geração está fadada ao fracasso. O avivamento não virá e Jesus voltará e poucos subirão. Esta é a verdade. Os avivamentos passados foram marcados por pregadores que tinham uma ortodoxia, que tinham palavra, que pregavam o evangelho da cruz, mas eles tinham principalmente a unção do Espírito Santo de Deus, e eles fizeram tremer reinos, fizeram tremer seus países, fizeram tremer suas cidades, porque eram homens cheios do Espírito Santo de Deus. Eles pregavam o evangelho da cruz, eles pregavam o arrependimento, eles pregavam regeneração, eles pregavam sobre o céu, eles pregavam sobre o inferno, eles pregavam vida com Deus, vida de piedade com Deus. Lutero, Moody, John Wesley, Charles Finney, Jonathan Edwards, David Brainerd, homens piedosos, homens santos, cheios do Espírito Santo de Deus, homens que transformaram sua geração. Deus está à procura desses homens que nesses dias venham transformar esta geração. Amém? Homens que oravam, homens que buscavam a Deus. E hoje a deficiência da igreja é a oração. A falta de vida de oração é falta de intimidade com Deus, é falta de temor com Deus, é falta de reverência para com Deus. A igreja desta geração não conhece a Deus. A igreja desta geração não o busca, não o temem, não o respeitam, querem servir a Deus de qualquer jeito. Ei, nós não podemos servir a Deus de qualquer jeito. A Bíblia diz, o salmista diz, quando tu entrares na casa de Deus. Pastor, Deus tem casa? Ele instituiu templos para o seu corpo se reunir em coletividade. O templo, os templos, aquilo que Davi chamava de casa de Deus, lá no Antigo Testamento. E ele diz, quando vires a casa de Deus, guarda os teus pés, porque tu não está indo no shopping, tu não está indo ao teatro, tu não estás indo ao comércio, tu estás vindo à casa de Deus. Lugar de temor, lugar de reverência. E o povo brasileiro é mal educado. A cultura do povo brasileiro é mal educado. Ele é mal educado na escola, ele é mal educado em casa, ele é mal educado no shopping, ele é mal educado na faculdade, ele é mal educado no trabalho. E a sua má educação ele traz para dentro da casa de Deus. Quando ele vem cultuar a Deus no domingo, ele chega a hora que ele quer. Ele sai a hora que ele quer. Se levanta toda hora para tomar água. Fica conversando, batendo papo um com o outro. Quando vires a casa de Deus, guarda os teus pés. Porque Deus é um Deus santo. Temos que ter temor. Temos que ter reverência para com Deus. 1h30 depois que começa o culto, começa a olhar no relógio para ir assistir o Fantástico. Sabe de uma coisa? Fantástico é Jesus. O único fantástico é Jesus. Na China,
na Índia, na África, os cultos duram em média 5 horas. Será que você aguentaria? Será que você aguentaria servir a Deus nesses países? 5 horas de culto, porque eles morreram para si mesmos, eles morreram para os seus prazeres, eles morreram para os seus interesses, eles estão no culto e não estão preocupados se Vasco e Flamengo está jogando. Tem muitos que estão aqui, mas a mente está lá no jogo de Vasco e Flamengo. Será que você aguentava servir a Deus nesses países? 5 horas de culto, 5 horas de culto. E aí Deus chega e diz: eu estou farto desse vosso cristianismo. Esse cristianismo que só quer favor de Deus. Crentes que só querem os favores de Deus. Deus me abençoa, Deus me cura, Deus me liberta, Deus me prospera, mas não quer Deus. Quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Quer que o pastor coloque a mão na cabeça, mas não quer que Deus coloque a mão no coração para mudar. Nós não podemos barganhar com Deus. Nós não queremos só os favores de Deus, não pode ser assim não. Em primeiro lugar, Deus, buscar, pois, o seu reino e a sua justiça. Em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Crentes que estão 10, 15, 20 anos na igreja, mas não nasceram de novo, estão enganados, estão convencidos, mas nunca foram convertidos de verdade, precisam converter. Nesses dias, ou você converte, ou regeneração, ou perdição. Não saia daqui nesta noite, não saia, sem ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Porque Ele te ama de tal maneira, que nos mandou na chuva, terça-feira, para levar a palavra para você. Nos mandou hoje pela manhã para levar a palavra para você. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus te trouxe aqui, Deus te chamou aqui, Deus te ama e Ele quer salvar a tua vida. Você que está desviado, está afastado dos caminhos do Senhor, não saia daqui nessa noite sem se reconciliar com Deus. Não saia. Estamos no período do fim. A porta da graça está fechando, meus irmãos. Jesus está às portas. Jesus está voltando para levar a sua igreja. Não perca tempo. O que está acontecendo aqui é uma revolução de Deus. Tome isso como uma revolução de Deus, não por causa de nós, mas por causa de você também. Porque a sua vida espiritual está em perigo. Você precisa de salvação. Você precisa de Deus. Crentes que estão na igreja há 15, 20 anos, mas que não conseguem jejuar, que não conseguem ler a palavra, que não conseguem ficar 2 horas em oração, numa vigília, que não podem ceder, doar para Deus o seu fim de semana para estar com Ele. Precisamos rever o nosso cristianismo. A igreja atual, conhecida como noiva de Cristo, é adúltera. Ela é adúltera. Seus amantes chamam-se secularismo e humanismo. O secularismo tem entrado nos arraiais da igreja evangélica no Brasil. O que é secularismo? Esse regime vigente aí, que rege esta sociedade. A política, a moda, o entretenimento, os valores, as crenças. Isso chama-se secularismo. É o estilo de vida que se inclina mais para o profano do que para o sagrado. Se inclina mais para o natural do que para o sobrenatural. Se inclina mais para o eu, para o egoísmo, do que para Cristo. Se inclina mais para o individualismo, não.
O que importa sou eu. O que importa é o meu trabalho. O que importa é a minha faculdade. O que importa são os meus estudos. O que importa é a minha vida. Eu não estou importando com a vida dos outros. Se eles estão perdidos, eu não estou me importando com eles. Porque o que importa é a minha vida. A mídia tem dominado a vida das pessoas. A mídia tem se tornado regra de fé e prática, estilo de vida para esta geração. O entretenimento tem se revelado um instrumento poderoso de manipulação, de massificação deste mundo pós-moderno, deste mundo pós-cristão. Em um tempo em que as pessoas dizem que não tem tempo para nada. Pastor, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para me consagrar, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo na minha agenda para Deus. Não tem para Deus. Mas o entretenimento tem sido o seu estilo de vida. O entretenimento tem sido o seu hobby, o seu passatempo e a sua maior ocupação. É o entretenimento. Não tem tempo para ler, não tem tempo para orar, não tem tempo para se consagrar, mas tem tempo para o computador, tem tempo para o celular, tem tempo para a internet, tem tempo para a televisão. E Deus chega conosco e diz: eu estou farto deste cristianismo. Prioridades invertidas. A igreja tem invertido suas prioridades. Perdeu o sentido de ser igreja, de ser eclésia, aqueles chamados para fora, tirados do mundo para vir para a igreja, para na igreja serem transformados pelo poder de Deus e enviados de volta para o mundo, para transformar o mundo. Perdeu o sentido, já não há separação, já não sabemos o que é santo e o que é profano, porque caminham juntos, ambos caminham juntos. A igreja perdeu o sabor, ela é sal da terra, ela perdeu o brilho. Os crentes só querem brilhar dentro das quatro paredes, mas não é aqui não, é lá fora. É lá que estão as trevas, é lá que nós temos que brilhar. Já não influencia, a igreja já não dá bom testemunho. Alguém disse certa vez: eu fui procurar a igreja e a encontrei no mundo. Eu fui procurar o mundo e o encontrei dentro da igreja. Porque é isso que tem acontecido nos nossos dias. A prioridade da igreja não é mais missões. A prioridade da igreja não é mais pregar o evangelho, não é mais oração, santidade, vida com Deus. A igreja quer visibilidade no mundo. O banal prevalecendo sobre o essencial. A igreja está preocupada com templos suntuosos, templo de Salomão, templos revestidos de ouro. Porque o que importa para ela são os templos e não o avanço missionário. Não são povos, não são nações. Porque a igreja quer visibilidade. Ela marcha para Jesus. Ela sai na rua marchando para Jesus. É estampado segunda-feira nos jornais. 700, 800, 1 milhão de pessoas marcharam para Jesus. Mas só quer apresentar números e a transformação da cidade. Vigília da transformação. Cadê a transformação? Fogo para o Brasil. Cadê o fogo para transformar o Brasil? O que é que está acontecendo, meus irmãos? É porque nós perdemos o rumo do evangelho. Pregadores e cantores famosos, buscando sua própria glória. A era dos astros, é a era dos fenômenos, dos cachês, dos hotéis de 5 estrelas, de helicóptero, de limusine. Não é esse evangelho que Jesus deixou. Não é esse o evangelho que Jesus nos deixou. E nós estamos fugindo dele. Nós precisamos voltar a esse evangelho. Nós precisamos voltar ao evangelho da cruz. O evangelho que prega arrependimento. O evangelho da fé. O evangelho da regeneração. A este evangelho, quando os pregadores pregavam, quando Jonathan Edwards pregou o seu maior sermão, o seu sermão mais conhecido, pecadores nas mãos de um Deus irado, as pessoas gritavam: pelo amor de Deus, pare. E nós experimentamos algo parecido hoje pela manhã. Nós saímos para evangelizar um grupo de bêbados, de drogados, e nós começamos
a falar, eles começaram a chorar, passar mal, dizendo: para, eu não suporto ouvir mais, eu não suporto ouvir mais, porque a santidade de Deus confrontou a sua natureza corrompida, a sua natureza depravada. E eu sei que Deus está confrontando você aí na cadeira. Da mesma forma como Ele confrontou aqueles homens, você está sendo confrontado pela palavra da cruz, pelo Evangelho do Senhor. O apóstolo Paulo profetizou a respeito dessa igreja. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 4, ele chama de igreja egoísta, com amor exclusivo a si mesma, que está gorda de tanto ensino, mas raquítica de boas obras. Está gorda de ensinos, mas raquítica de boas obras. Uma igreja avarenta, apegada demasiadamente ao dinheiro, às coisas materiais. É uma igreja jactanciosa, uma igreja arrogante, cheia de blasfemadores, de homens que ultrajam, de desobedientes, amantes de si mesmo, caluniadores, ingratos, inimigos do bem, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. A igreja está voltada para si, dentro de 4 paredes, diz que ama a Deus, mas o nega pelas obras, ou o nega por falta de boas obras. Esse é o raio-x da igreja brasileira, não é só desta aqui, não é. Diz que ama a Deus, mas o nega pelas obras e pela falta delas. Não evangeliza, não se importa com os perdidos, se importa consigo mesma. Ai desta igreja se não se arrepender. Diga: ai de mim se eu não me arrepender. Paulo disse: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Eu vou dar um tempo aqui, volto já. Nós vamos ter apresentação de uma peça teatral. Isso foi apenas uma dramatização. Mas esta é uma realidade para com esta igreja, que está voltada para si no egoísmo, trancada nas 4 paredes, qual as pessoas estão morrendo. Ela está voltada para si. Ela só pensa em si. Ela só pensa em si. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho, pois para isso eu fui chamado por Deus. E você que veio neste culto, com qual das personagens você se identifica? Você que está como um mendigo, largado, abandonado pela sua família, perdido. Você está desviado dos caminhos do Senhor. Você abandonou os caminhos do Senhor. Você que está como uma prostituta vendendo o seu corpo, se vendendo ao pecado, trocando a sua santidade pela depravação, pela profanação. Você que está igual a um bêbado que se entregou à promiscuidade, abandonado pela sua família, destruindo a sua família através do vício. Ou você está como um drogado. Você se identifica com o drogado? A droga está destruindo a vida dele, matando a vida dele, destruindo a família dele. Ou você se identifica com um presidiário amarrado, acorrentado pelo pecado,
acorrentado pelo homossexualismo, pelo lesbianismo, por todo tipo de pecado, pela idolatria? Ou você está cometido doente de câncer, parecido com o povo de Israel, como cita o profeta Isaías? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo, precisando de cura. Lá no versículo 16 ele faz um convite ao povo. Ele diz, aliás, é uma ordem que ele dá: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Este avivamento que Deus está nos chamando, é para este avivamento que Deus está nos chamando. É esta revolução que Deus quer fazer no nosso meio. E a partir do versículo 18 ele faz o convite da graça. Primeiro ele manda o povo se lavar, se purificar dos seus pecados. No 18 ele diz: vinde, pois, e arrazoemos. Apresente para mim as suas razões. Porque você me abandonou. Vamos arrazoar. Vamos conversar. Porque você saiu dos meus caminhos. Porque você está revoltado comigo. Porque você está distante de mim. Porque você não se volta para mim. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos. Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O Senhor quer transformar a sua vida. O Senhor quer arrancar este câncer, que é o pecado da sua vida. O Senhor quer lhe libertar. Não importa como você veio, não importa como você entrou, não importa o seu estado, não importa o seu nível de degradação espiritual. Deus quer te lavar, Deus quer te limpar, Deus quer te purificar, Deus quer te salvar. Não importa como você entrou aqui, o importante é como você pode sair daqui, lavado, regenerado. Ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se você quiser mudar de vida, você pode mudar de vida. Se você quiser, Deus vai mudar a tua vida. Se quiserdes e me ouvirdes, basta você querer, basta você dar ouvidos à palavra de Deus. Dê ouvido ao que Deus falou com você nesta noite. Comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes, se você recusar, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Porque a boca do Senhor disse: a escolha é sua. Você quer viver? Ou você quer morrer? Você quer o melhor desta terra ou você quer ser consumido à espada? A escolha é sua. Pastor, não tem mais jeito para mim. Tem jeito sim, porque Deus, Ele transforma o mais vil pecador. Deus transforma aquele que está em pior estado. Lembre-se do endemoniado gadareno. Jesus atravessou o mar para encontrar somente com aquele homem, porque Ele queria libertá-lo. Ele lhe trouxe aqui porque Ele quer libertar.
Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Vinde. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.